Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão com a costumeira leitura do texto bíblico, do texto bíblico e após a oração do Pai Nosso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Seguindo a nossa sessão, peço à nossa secretária DOC, Cristiano Frates, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata número 25 da sessão ordinária realizada no dia 11 do mês de agosto de 2025, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paraná. A sessão ordinária foi iniciada com o tradicional pequeno expediente, com a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão ordinária anterior. Após procedeu-se a leitura das correspondências direcionadas a esta Casa Legislativa, dentre elas, dar entrada no projeto de lei 24/2025, súmula, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências, e projeto de lei 25/2025, súmula, altera a Lei Municipal 1456, de 13 de novembro de 2024 e de outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer dentro do prazo regimental. Dar entrada no projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 3/2025, súmula, dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico e cultural do município de Paulo Frontin e de outras providências, de autoria do vereador Celso Markaminski, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer dentro do prazo regimental. Em seguida, na ordem do dia, o líder do governo na Câmara solicitou antecipação do projeto de lei 25/2025. Em seguida, o presidente colocou o pedido de antecipação em votação plenária. Solicitação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o presidente solicitou o parecer verbal a respeito do projeto de lei 25/2025 das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais. Em seguida, colocou o projeto de lei 25/2025, súmula, altera a Lei Municipal 1456, de 13 de novembro de 2024 e de outras providências, em única discussão. Em seguida, colocou o mesmo em única votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, a presidência passou a palavra ao vereador Jairo Bertucci para que o mesmo possa proceder com o requerimento de sua autoria. Após a leitura do referido requerimento, o presidente solicitou uma interrupção de 5 minutos desta sessão ordinária para discutir a questão com os vereadores componentes da mesa diretora da Câmara Municipal, acordando em convocar a equipe de licitação do município com o objetivo de prestar esclarecimentos aos vereadores acerca dos apontamentos de possíveis irregularidades levantados pelo vereador Jairo Bertucci, ocorridos no pregão eletrônico número 10/2025,
processo administrativo 53/2025. Assim sendo, a presença dos membros da comissão de licitação, juntamente com a documentação exigida no requerimento do vereador Jairo Bertucci, é imprescindível para elucidar os fatos e fornecer informações técnicas e administrativas que permitam a este legislativo exercer plenamente seu papel fiscalizador. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o vereador Jandir Machado de Azevedo solicitou verbalmente a gravação da sessão extraordinária realizada dia 3 de setembro de 2021. Nesta sessão extraordinária, foi realizada a leitura do relatório final da CPI número 001/2021. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Na sequência, o vereador César Augusto Schoenack solicitou verbalmente para que seja encaminhada a correspondência oficial ao prefeito municipal, indicando a instalação de 2 lombadas na estrada de chão que liga a academia até o bairro Alto Paraíso. Tal solicitação justifica-se pelo fato de que muitos motoristas têm optado por utilizar esta via para evitar as lombadas existentes na estrada asfaltada que leva ao mesmo destino, o que vem aumentando significativamente o tráfego e a velocidade dos veículos no local, oferecendo riscos à segurança dos pedestres e demais usuários da via. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, deu-se início à palavra livre, iniciando o uso da mesma, nesta sessão ordinária, pelo ilustre vereador José Antônio Peremida. Nada mais havendo a ser tratado, o excelentíssimo senhor presidente encerrou a presente sessão ordinária. O segundo secretário, vereador César Augusto Schoenack, lavrou a presente ata, a qual lida e, após ser colocada em apreciação e votação, segue assinada pelo excelentíssimo senhor presidente Alcimir Irineu Braciac, primeiro secretário, vereador José Antônio Peremida, segundo secretário, vereador César Augusto Schoenack e demais vereadores presentes à sessão. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a mesma. Obrigado, presidente. Seguinte, o requerimento do nobre vereador Jairo, ele não foi para votação, né? Não. Ele só foi um comum acordo, né? Na verdade, na ata foi... Na ata consta que foi aprovado, né? Na verdade, a gente não colocou... O acordo. Acordo, né? Não o requerimento. Não o requerimento, né? Está escrito o acordo? Sim. Ok. Acordo, então tá. Está em discussão a referida ata. Coloco a mesma em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levante-se em pé. Aprovada a referida ata por unanimidade dos senhores vereadores na presente sessão. Passamos agora para o pequeno expediente. Novamente peço para a secretária DOC, Cristiane Frates, fazer a leitura dos ofícios recebidos por essa Casa de Leis. Dar entrada no projeto de lei 26/2025, súmula, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e de outras providências nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer dentro do prazo regimental. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 3/2025, súmula, dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico, arqueológico e cultural do município de Paulo Frontin e de outras providências, de autoria do vereador Celso Osmar Kaminski, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer dentro do prazo regimental. Ofício número 353/2025. A Sua Excelência, o senhor Alcimir Irineu Braciac, presidente da Câmara de Vereadores de Paulo Frontin, Paraná. Senhor presidente, inicialmente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em atenção ao ofício 94/2025, datado de 25 de junho de 2025, de autoria dos nobres vereadores Alcimir Irineu Braciac, Vinícius Lachowski Zacarias e José Antônio Peremida, apresentar as informações requisitadas acerca das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura.
Neste cenário, no que tange aos projetos e serviços atualmente em plena execução por esta municipalidade, é imperioso salientar que a Secretaria Municipal de Agricultura executa, de forma contínua e ininterrupta, um conjunto de ações vitais para o fomento e a sustentabilidade do setor agrícola local, que constitui a base da economia de nosso município. Nesta senda, denota-se que as atividades rotineiras da referida secretaria são de alta complexidade e abrangência, atendendo a um público beneficiado de 2.930 produtores rurais, dos quais 2.200 possuem CADPRO ativo. Entre os serviços prestados, destacam-se a realização de aproximadamente 155 inseminações artificiais por mês, a manutenção do serviço de inspeção municipal e o processamento anual de 10.000 a 15.000 notas de produtor rural que exigem baixa individualizada. Adicionalmente, a Secretaria presta suporte direto aos 2.610 imóveis rurais do município, realizando procedimentos essenciais como a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a emissão de certificado de cadastro de imóvel rural e o cadastro ambiental rural. Igualmente, são realizados serviços delegados pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, com a emissão da Guia de Trânsito Animal. O resultado de todo esse esforço reflete-se na robusta arrecadação de ICMS, com uma projeção de aproximadamente 21 milhões de reais para o exercício de 2026, evidenciando a importância estratégica do setor. De outro giro, no que concerne aos projetos específicos em fase de planejamento, análise ou execução, informamos o que segue. Encontra-se em andamento, junto à Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento, o processo para a aquisição de um veículo utilitário que visa aprimorar a logística e o atendimento de campo aos produtores. Em paralelo, tramita junto ao Instituto Água e Terra o projeto Castra Pet, voltado ao controle populacional de animais. Adicionalmente, há um projeto para a aquisição de calcário, insumo fundamental para a correção do solo, o qual, no presente momento, aguarda a destinação de recursos financeiros oriundos de emenda parlamentar para sua efetivação. Por fim, está em análise na SEAB um projeto para a disponibilização de diesel para a manutenção e recuperação de estradas rurais, essenciais para o escoamento da produção agrícola. Nesse passo, é importante salientar que os projetos que envolvem parcerias com órgãos estaduais, como o SEAB e o IAT, estão sujeitos aos cronogramas e trâmites burocráticos próprios daquelas esferas governamentais, o que, por vezes, impacta o prazo para sua efetiva implementação e liberação de recursos. Já o projeto do calcário, incontroverso em sua necessidade, depende exclusivamente da alocação da verba externa ao orçamento municipal, configurando a pendência na falta de recursos específicos para tal finalidade. Com toda a vênia, esta gestão tem enviado todos os esforços para acelerar referidos processos junto às instâncias competentes. Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Irineu Inácio Zacarias, Prefeito Municipal. Romaria Mariana e festa da padroeira da Natividade de Nossa Senhora de Vera Guarani, Paulo Frontin, 7 de setembro de 2025. No dia 4 de agosto de 1981, a matriz Natividade de Nossa Senhora em Vera Guarani foi totalmente destruída por um incêndio. No entanto, entre as cinzas e escombros, aconteceu um milagre. Foi encontrada uma imagem do Imaculado Coração de Maria, um pouco chamuscada pela fumaça e vidro derretido. Não é uma simples coincidência. Para lembrar os 44 anos do encontro da imagem, a Paróquia Natividade de Nossa Senhora convida você e sua família para participar da Romaria Mariana e Festa da Padroeira. Programação.
Às 8 horas da manhã, chegada dos romeiros. Às 8h30, oração do terço dos homens e das mulheres. Às 9h30, procissão com a imagem de Nossa Senhora de Vera Guarani, juntamente com os ícones padroeiros das comunidades participantes. Às 10h15, Divina Liturgia Pontifical, celebrada por Vossa Excelência, Reverendito Metropolita Dom Volodomei Colbert. Nas intenções dos romeiros, benfeitores e festeiros, cantada pelo coral da Matriz Sagrado Coração de Jesus de Malé. Haverá ocasião para confissões. Ao final da celebração, será concedida a indulgência plenária. Ao meio-dia, tradicional almoço com churrasco de gado, leitão, galeto, cafta, risoto, maionese, perorê, saladas, doces e salgados. Às 13h30, início do bingo e bingão, com diversas rodadas, sendo o prêmio principal R$ 1.500. Às 16h, tarde dançante, animada pelo grupo Marca Fandangueira. Às 17h, sorteio da rifa. Traga sua família. Venha participar deste momento de fé, união e confraternização. Não esqueça de Deus. Não esqueça de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Vera Guarani, rogai por nós. Agradeço a nossa secretária DOC, Cristiane Fratz, por ler a ata e as correspondências. Agora quero entrar início à ordem do dia, a qual possui como pauta e discussão a votação as seguintes proposições. De posse dos pareceres favoráveis de todas as comissões permanentes, coloco em discussão o projeto número 24/2005, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar e dar outras previdências. Então, quero colocar em discussão o projeto 24/2025. Está em discussão o referido projeto. Por favor, nobre vereador Deck. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus colegas vereadores, a vereadora. Então, eu apenas vou fazer a leitura da justificativa desse projeto. Como cito na súmula, este é um projeto que trata de abrir crédito suplementar que visa proceder os ajustes orçamentários indispensáveis ao andamento normal das atividades da Prefeitura. Fonte 837, é um recurso do Governo do Estado, R$ 380 mil. Trata-se da deliberação do Sistema Estadual da Política da Criança e do Adolescente para a aquisição de um veículo. A fonte 12494, que é do PAB, é um recurso que vem da PAB, e através dos deputados federais aí, Beto Richa e do Padovani. Trata-se de emenda parlamentar para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária em saúde. Então, esses 350 mil são 250 mil do deputado federal Beto Richa e R$ 100 mil do deputado Padovani. Isso resultando em R$ 730 mil. Obrigado, nobre vereador Deck, pela justificativa. Continua em discussão. Coloco o mesmo projeto do 24/2005 em votação. Quem for favorável, permaneça como estão, que for contra, levante-se em pé. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores, na presente sessão, o referido projeto. Agora, nesse momento, quero passar a cadeira da presidência ao nobre vereador Jandir para que eu faça um requerimento da minha autoria. Bom, nesse momento assumo a cadeira de presidente para que o vereador Nente Braciac possa fazer leitura do seu requerimento. Pode fazer uso da palavra, vereador. Obrigado, presidente do exercício. Requerimento 010/2025. O vereador que esse subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência, amparado da legislação vigente, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se agravado, enviar ofício para o excelentíssimo senhor prefeito municipal para as providências cabíveis. Requerimento: que seja solicitada
por intermédio desta Prefeitura, ao cartório de registro de imóveis competentes, informação atualizada sobre a situação registral do loteamento Palmital, antigo Zacarias Proheira, localidade do município de Paulo Frontin. Especialmente que seja informada: a. Se o loteamento encontra-se regularmente registrado. B. Eventuais registros, ônus ou agravante existentes sobre a área. C. Situação quanto ao cumprimento de exigências legais para aprovação ou registro. Terceiro, solicita ainda que seja disponibilizada a cópia do documento ou certidões que comprovem a situação mencionada, caso existente. Justificativa. Na verdade, o presente pedido de justificativa pelo interesse legítimo em conhecer a situação legal e registral do referido loteamento, a fim de resguardar direitos e possibilitar a correta análise sobre eventual aquisição ou ocupação dos imóveis na localidade. Quero complementar a seguinte forma. Eu tenho conhecimento que esse loteamento, como eu moro lá, ele não existe, porque me passaram nem projeto, certo? Ele não existe o loteamento e nem lei. Porque teve um vizinho que essa semana passada, esses dias, contratou um jurídico, um agremiação e não conseguiu registrar o referido lote. Então, eu já tinha conhecimento, pedi ao prefeito municipal, quando foi fazer aí a licitação para contratar um topógrafo, aí, serviço de topografia, que incluísse o nosso loteamento. Porque no passado, se ia lá no falecido Ari Machado, era registrado. Hoje, no cartório de registro de imóveis, não está passando. Então, por isso, esse meu requerimento, para que o prefeito municipal oficie o cartório de registro de Malés para ver a situação e a gente tome as devidas providências. Só que com um detalhe, eu acho que nós temos que ter bastante coerência. Até hoje, convidei a vereadora Bia para ir comigo lá em Malé, para a gente ver a questão do... como que está a questão do cemitério, da delegacia, nós estamos correndo atrás e já aproveitamos e vimos essa questão. E ele já, verbalmente, disse que vai ter que regularizar. Só que a gente tem que ter muito cuidado para que não se mexa com as antigas matrículas, né? Porque tem moradores aí, esse loteamento é de 79, ano 80, então todas as matrículas, inclusive as minhas, são registradas, só não está conseguindo registrar daqui para frente. Então, seria esse meu requerimento e a minha justificativa. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, só arrumando ali, em vez de Malé, Frontin. Mas ele está mal, né? Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Coloco o mesmo requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, devolvo a cadeira ao presidente Alcimir Barciac. A gente vai demorar a se acostumar sem aquele buraco na frente das mesas, né? A gente sai daqui pensando que vai pisar dentro daquele buraco, ele fica meio esquisito, mas devagarzinho nós acostumamos aí. Nesse momento, eu quero colocar aí o recebimento em votação, o recebimento do requerimento do vereador Jairo Bertucci. E daí, após acordar, daí a gente vê o que faz. Então, está a discussão aí, o aceitamento, né? Votar o requerimento, o recebimento do referido requerimento. Pode ser, né? Na verdade, o que acontece? Daí o nosso assessor jurídico, Claudemir Santos Eck, pode ler a justificativa ali do recebimento, né? Não, essa é a questão sua, que nós combinamos lá, ok? Não, ele tem a entrada. Acho que você tem a tua justificativa? Tá. Então depois, só a parte do advogado.
Muito bem, então, muito boa noite então ao senhor presidente, saudando o presidente, saúdo a toda a mesa e todos os demais edis, vereadora presente nessa noite, também as pessoas que acompanham presencialmente aqui, os servidores dessa casa e todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem essa sessão. Então, só repisando as informações trazidas pelo senhor presidente, então na sessão anterior, posto anterior, foi trazido a questão do recebimento, foi lido a informação sobre o requerimento do vereador Jairo. Como o plenário é soberano, levando em consideração a questão do regimento interno, foi acordado que seria trazido para essa próxima sessão a questão do recebimento para posteriores deliberações a respeito do tema. Então, tudo dentro da questão da legalidade, a normatização jurídica dessa casa, ao regimento interno, que é soberano sobre a atuação de vossas excelências, está tudo dentro das normativas previamente acordadas. Tá bem? Muito boa noite, obrigado. Agradeço o advogado Claudemir dos Santos Hecker pela coisa. Antes de eu colocar aí em votação, quero pedir a justificativa do nobre vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os demais vereadores, vereadora, os que fazem presente aqui. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, distintos público presente, cidadãos e cidadãs de Paulo Frontin. Venho nesta, mais uma vez, para reafirmar meu compromisso inabalável com a fiscalização e a transparência da gestão dos recursos públicos. Protocolei um requerimento de informações instauradas em investigação sobre o pregão eletrônico número 1025, processo administrativo número 2053 de 2025, que trata de contratação de serviços de transportes escolares em nosso município, deflagrado pelo Poder Executivo. Senhor presidente, com certeza de que esta é uma missão primordial nesta Casa Legislativa, zelar pelo dinheiro do contribuinte, garantir que a administração pública efetue dentro dos mais estritos parâmetros de legalidade e maturidade e de eficiência. Não estou aqui para criar polêmicas, mas para esclarecer fatos que à primeira vista são gravíssimos e inaceitáveis. Permitiram-me retirar dos motivos pelos quais este requerimento não pode ser ignorado e merece nossa atenção e ação imediata de todos nós. Primeiro e mais chocante início de irregularidades, a empresa vencedora está acertando a BL Tour Limitada. Apresenta uma incongruência temporal de maneira e absurda e sugere um possível direcionamento de processual. O próprio contrato social da BL Tour Limitada apresenta nos atos de processo licitários. Informa que sua constituição e início das suas atividades ocorreu no dia 30 de junho de 2025, com seu CNPJ registrado no dia 1º de junho de 2025. Contudo, a proposta de preços apresentada por esta empresa é que levou à vitória da licitação. Está a data de 10 de maio de 2025. Pergunto aos meus colegas e à população como é possível que uma empresa tenha representado uma proposta formal em um processo legislativo 50 dias antes do mesmo ser sido legalmente constituído e possuir um CNPJ. Isso não é um erro formal, é uma grave violação dos princípios brasileiros da licitação e da Lei Federal 14.123/2021. É uma afronta à inteligência de todos nós, um forte indício de que algo muito grave pode ter ocorrido neste processo. Seria isso, senhor presidente, ele levou a palavra. Obrigado, nobre vereador Jair Bertossi. Então, coloco em discussão. Presidente, aparentemente houve uma queda na transmissão. Acho que o nosso nobre vai ter que repetir. Alguém mais pode conferir, por favor? Eu acho que fica esquisito, né? Tem que Todo ele?
Sim, não pegou nada da tua fala. Repetir? Ok, está com a palavra novamente. Calma, vamos verificar se voltou. Tá, beleza. beleza. Do novo vereador Jair. Então, beleza. Vamos repetir porque deu uma queda. Vamos continuar. Bom, mais uma vez, para reafirmar meu compromisso inabalável com a fiscalização e a transparência da gestão dos recursos públicos, protocolei um requerimento de informações e de investigação sobre o Programa Eletrônico número 10.000/2025, processo administrativo número 53/2025, que trata de contratação de serviço de transporte escolar do nosso município, deflagrado pelo Poder Executivo. O senhor presidente, com a certeza de que está a missão primordial desta Casa de Lei, zelo pelo direito, pelo dinheiro do contribuinte e garantir que a administração pública efetue dentro dos mais estritos parâmetros da legalidade, da moralidade e da eficiência. Não estou aqui para criar polêmica, mas para esclarecer fatos que, à primeira vista, são gravíssimos e inaceitáveis. Permitam-me reiterar alguns motivos pelo qual este requerimento não pode ser ignorado e merece a atenção e a ação imediata de todos nós. Primeiro, o mais chocante início da irregularidade. A empresa vencedora desta certame, a BL Tour Limitada, apresenta uma incongruência temporal que beira a absurda e sugere um possível irregularidades ou fraude processual. O próprio contrato social da BL Tour Limitada, presente nos atos do processo licitário, informa que sua constituição e início das suas atividades ocorreram no dia 30 de julho de 2025, com o CNPJ registrado no dia 1º de julho de 2025. Contudo, a proposta de preços apresentada por esta mesma empresa é que levou à vitória na licitação esta data de 10 de maio de 2025. Pergunto a meus colegas e à população como é possível que uma empresa tenha apresentado uma proposta formal em um processo legislativo de 50 dias antes do mesmo ter sido legalmente constituído e de possuir um CNPJ. Isso não é um erro formal, é uma flagrante violação dos princípios baseados na licitação e da Lei Federal número 14.133 de 2021, e uma afronta à inteligência de todos nós. É um forte indício de algo muito grave que pode ter ocorrido neste processo. Segundo ponto de preocupação decorrente do primeiro, uma empresa com tão pouquíssimos dias de existência legal, que segue a existência à época da proposta, não possui e não pode comprovar experiência e capacidade técnica eficaz para um serviço tão crucial como o transporte de nossos alunos. Segunda, a qualidade de serviço estão em jogo. Como garantiremos a proteção de nossas crianças? E a empresa contratada não tem histórico ou expertise comprovada. Terceiro, irregularidades que mostram um planejamento no mínimo deficiente, o estudo técnico preliminar, documentos que deveriam fundamentar a necessidade da contratação. Afirma que o objetivo da licitação era para 2 linhas de transporte escolar. Contudo, mesmo foram licitadas e contratadas 4. Onde está a justificativa para essa duplicação? Por que o número de linhas aumentou sem a devida transparente?
fundamentação no documento que procede à licitação? Isso aponta para que um planejamento desorganizado e a possível contração de serviços sem a real necessidade comprovada, caracterizando um potencial desperdício de recursos. E o quarto, mas não menos importante, questionamento que clama por resposta. Quando se licita um contrato 4 linhas de transporte escolar e que fazemos com nossos recursos próprios, temos 2 ônibus e 2 motoristas da prefeitura parados, associados ocasiões sem serem utilizados. Qual a lógica da contração? Externamente, gastando milhões de reais no dinheiro público, enquanto nossa própria frota e nossa própria pessoas estão subutilizados. Isso é um verdadeiro descaso com o patrimônio público municipal e com o dinheiro que tanto falta para outras áreas essenciais. Diante de todos esses fatos, não são um número preocupantes e o máximo indícios de sérias irregularidades. Este vereador conclama os meus nobres pares e dar um devido e urgente prosseguimento a este requerimento. Não basta apenas ter as informações. É imperativo que esta Câmara Municipal, no exercício de suas funções fiscalizadoras, instauremos uma investigação profunda, seja em meio de uma comissão especial de inquérito, ou por outros mecanismos regimentais, precisamos ir a fundo nestas denúncias. A sociedade Paulo Frontin confia nesta casa para que seja a voz do povo e o guardião do erário. Não podemos falhar. É nosso dever apurar a verdade, identificar os responsáveis e garantir que a legalidade e a moralidade prevaleçam. Contudo, com o apoio de todos, para que transparência seja a bússola da nossa gestão e que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade e respeito. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Jairo Bertucci. Então, está em discussão aí o recebimento do requerimento do nobre vereador. Quem quiser fazer uso da palavra. Na verdade, nós vamos colocar em votação o referido requerimento. Está em votação. Quem for favorável permaneça como está. Quem for contra, levante-se em pé. Aprovado o recebimento do requerimento por unanimidade, senhor vereador, na presente sessão. Como foi combinado e foi suspensa a reunião anterior por 5 minutos, para que a mesa tivesse um posicionamento a respeito do requerimento, pela gravidade do requerimento, e hoje tivemos uma reunião, como também foi acordado com os nobres vereadores, com o pessoal da prefeitura, todo o pessoal da licitação, a jurídica, e trouxeram em mãos uma resposta a esse requerimento da semana passada. Então a gente vai ler e depois a gente continua conversando sobre isso. Por favor, nobre secretária Cristiane Frades, leia a resposta da prefeitura a respeito dessa questão do processo licitativo. Ofício número 360/2025. Paulo Frontin, 14 de agosto de 2025. A Sua Excelência o Senhor Alcimir Irineu Braciac, presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Frontin, Paraná. Excelentíssimo senhor presidente, inicialmente, ao cumprimentá-lo cordialmente, cumpre esta administração municipal manifestar, por intermédio do presente, resposta formal e categórica ao ofício 116/2025 e ao requerimento que o sucede, cujas alegações foram recebidas com profunda estranheza e repúdio. De início, é imperioso registrar que as imputações de fraude, direcionamento e desperdício de recursos públicos lançadas sobre o processo administrativo 53/2025 denotam uma análise com toda a vênia,
perfunctória e desprovida do mínimo rigor técnico-jurídico que se espera do Poder Legislativo. As acusações são temerárias e não encontram qualquer amparo no arcabouço fático e documental dos autos. Nesse cenário, este Poder Executivo não se furtará ao seu dever e, para além de meros esclarecimentos, procederá à refutação técnica e pormenorizada de cada um dos pontos levantados, com o ofício de restabelecer a verdade e salvaguardar a honra dos agentes públicos que atuam com a mais absoluta lisura e propriedade. Da absurda tese de fraude em razão da discrepância de datas. A acusação de fraude, pautada em um flagrante erro material na data de um documento, beira a má-fé. A proposta de preços da empresa BL Tour Limitada foi devidamente inserida na plataforma eletrônica na fase de habilitação do certame, momento em que a empresa já estava plenamente constituída e regular. A data oposta no arquivo PDF é um erro de digitação, um vício formal sanável, desprovido de qualquer potencial lesivo ou capacidade para influenciar o resultado da licitação. É importante frisar que, em um pregão eletrônico, a identidade dos proponentes permanece em sigilo até o final da fase dos lances, e a análise documental ocorre apenas após a definição da proposta mais vantajosa. O sistema registrou que o documento foi enviado às 8h55 do dia 11 de julho de 2025. Logo, está claro, como a luz do sol, que é um erro de digitação do licitante, visto que, a priori, errou o mês, informando o mês 5 em vez de mês 7. Ademais, nota-se que no início do documento ele cita a data certa. Causa indignação, com o devido respeito, que uma acusação de tamanha gravidade seja construída sobre um pilar tão manifestamente frágil. A alegação de fraude, neste contexto, revela um de dois cenários, ambos preocupantes. Cenário 1. Resulta de uma análise perfunctória e de uma completa inaptidão para a interpretação de documentos processuais simples, o que denota um grave descuido no exercício do munus público. Cenário 2, ou de outro norte, caso se presuma a capacidade de compreensão do denunciante, a distorção de um erro material evidente em uma imputação de fraude configura uma inaceitável má-fé, com a deliberada intenção de macular o procedimento licitatório e induzir a erro a opinião pública e aos órgãos de controle. Em qualquer uma das hipóteses, a conduta se mostra incompatível com a seriedade e a responsabilidade que o cargo de vereador exige. Ademais, é imperioso ressaltar que esta administração reitera publicamente o que todos os nobres edis já sabem. As portas do gabinete do prefeito e de todas as secretarias municipais sempre estiveram e sempre estarão abertas para prestar, com a máxima transparência, quaisquer esclarecimentos que se façam necessários ao legítimo exercício do munus fiscalizatório, bem como a qualquer cidadão. Causa-nos estranheza que o caminho do diálogo e da busca administrativa pela verdade tenha sido preterido em favor da formulação de denúncias públicas baseadas em ilações e uma análise equivocada dos fatos. Prosseguindo, a fim de esvaziar qualquer tese de nulidade, tentará anular um certame com base em um erro de digitação
que não produziu qualquer efeito prático ou prejuízo à competitividade, atenta contra os princípios da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado, que regem o direito administrativo moderno. Vejamos entendimento da própria Corte de Contas. O formalismo em licitações é um tema deveras debatido na doutrina e jurisprudência pátria, sendo ambas assentes no sentido de que exigências excessivas na executação do certame maculam a legislação aplicável à espécie por cessear ampla concorrência. É mister trazer a lume a existência já sedimentada do princípio do formalismo moderado, o qual viabiliza a existência de competitividade do certame. Desse modo, não se pode excluir licitantes no processo de contratação em decorrência de questões irrelevantes, tais quais de omissões ou de irregularidades formais. O Tribunal de Contas da União vem exaltando em suas decisões cada vez mais frequência o retromencionado princípio, destacando que, através dele, a viabilidade de sanearem-se as falhas ao longo dos procedimentos licitatórios. Assim, discorre o Acordo 357 de 2015, plenário do Tribunal de Contas da União. Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem levar à desqualificação do licitante. No curso do procedimento licitatório, a administração pública deve pautear-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo assim a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda os praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados. Acórdão 1000 do ano de 2023, Tribunal Pleno, representação da Lei nº 8.666 do ano de 1993, processo 118.187 de 2022, de 27/4/2023, grifo nosso. Nessa esteira, com fulcro na mais abalizada jurisprudência e nos princípios basilares do direito administrativo, resta incontrovérsil que a alegação de fraude ou direcionamento, pautada em um insignificante erro material, carece de qualquer substrato fático ou jurídico, revelando-se uma tentativa fútil de macular um procedimento licitatório rígido e regular. Da falácia sobre a ausência da capacidade técnica. De outro norte, a alegação de irregularidade na capacidade técnica da empresa é igualmente faliciosa. O nobre vereador questiona a ausência de um documento que o próprio edital, lei soberana do certame, jamais exigiu. Compulsando o instrumento convocatório, Pregão Eletrônico 10/2025, constata-se em seu item 8 que não houve a exigência de atestado de capacidade técnica de contratos pretéritos. A administração pública atuou em estrita conformidade com as regras que ela mesma estabeleceu publicamente, garantindo a isonomia. Exigir um documento não previsto no edital, após a conclusão do processo, seria um ato flagrante e ilegal e, aí sim, configuraria direcionamento. A não exigência do atestado segue o padrão adotado por esta administração, conforme se comprova no certame do ano anterior, Pregão Presencial 10/2024, visando ampliar a competição e obter a melhor proposta para o erário. Ademais, é imperioso salientar que a própria alteração da modalidade licitatória do pregão presencial, como ocorreu no ano de 2024, para o pregão eletrônico, que ocorreu no ano de 2025 do presente exercício, denota de forma inequívoca o compromisso desta gestão com os princípios da isonomia e da ampla concorrência.
A modalidade presencial, por sua própria natureza, tende a restringir a competição, favorecendo licitantes da região e dificultando a participação de fornecedores de outras localidades. A adoção da forma eletrônica, portanto, foi um ato deliberado para maximizar a competitividade e garantir que a administração pública obtivesse a proposta mais vantajosa, em total consonância com o interesse público. Portanto, resta cabalmente demonstrado que a acusação de irregularidade na habilitação técnica é inócua e revela um profundo desconhecimento sobre o princípio da vinculação a instrumento convocatório. A administração não apenas agiu em estrita legalidade, como adotou medidas deliberadas para fomentar a ampla concorrência e a isonomia, buscando a proposta mais vantajosa para o interesse público. Desse modo, a alegação se desfaz por completo, mostrando-se desprovida de qualquer fundamento fático ou jurídico. Da categórica falsidade sobre a ampliação do objeto licitado. Causa profunda estranheza e perplexidade a alegação de que o objeto da licitação foi duplicado, de 2 para 4 linhas sem justificativa. Tal afirmação é categoricamente falsa e denota uma análise, no mínimo, desatenta do processo administrativo. O estudo técnico preliminar, peça inaugural que fundamenta toda a contratação, desde sua origem, detalha e justifica a necessidade de 4 linhas licitadas. Conforme se lê em seu item 3, especificações técnicas e itinerários, o documento descreve pormenorizadamente as linhas 1, linha 2, linha 3 e linha 4, conforme folhas 19 e 20 do processo administrativo. A acusação, portanto, não resiste à mais simples confrontação com os autos, desmoronando por completo, revelando a fragilidade de suas premissas. Da gestão responsável da frota própria municipal. A acusação de que a frota municipal se encontra ociosa é liviana e desrespeita o trabalho dos servidores que, diariamente, operam esses veículos para garantir o transporte de nossos alunos. A frota própria do município está em plena e total operação, atendendo às outras linhas de transporte escolar, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Vejamos as linhas que atendem ao transporte escolar. Motorista Adroaldo de Jesus da Silva Santos, atende a linha Rota 1, Paulo Frontin, Gonçalves Júnior, Limoeiro, Cândido de Abreu, Paulo Frontin. Motorista Márcio Jonas Matuchenko, atende a linha Rota, São Francisco, Barreiro, Barra Grande, Palmital, Vista Alegre e Bugre. Motorista Clavir Kachorowski, atende a linha Rota 2, Cândido de Abreu, Vicinal 1 e 2, Limoeiro, São Roque. Motorista Afonso Luiz Portalupe, atende a linha Rota, Barreiros, Vista Alegre, Vicinal 8, 9, 10, Barra Grande. Motorista Marcelo Matuchenko, atende a linha Vera Guarani, Gonçalves Júnior, Vicinal 2 e 3. Motorista Eduardo Dozorek, atende a linha Santana, IAP, BR 476, Iguaçu de Baixo, Vera Guarani. Motorista Paulo Mazurek, atende a linha Santana, linha Palmas, Manduri, Vicinal 1. Motorista Paulo César Andrim, atende a linha Água Fria, Bom Retiro, Carazinho, São Luís e Contestado. Motorista Edivar Stefani, atende as linhas Manhã, Santana, Vicinal 1, Vera Guarani, Centro. Ao meio-dia, São Roque, Agudos, BR 476, União Brasileira, Limoeiro, Fazenda Terra de Bairros, Vicinal 3.
Retorna Cândido de Cima, União Brasileira e Frontin. Tarde, Frontin, PR-153, BR-476, Vicinal 2, Limoeiro, Limoeiro Velho, Vicinal 3, Fazenda Terra de Barras e retorna. Motorista João Karmierski, atende a linha Kombi a Pai, Barra Grande, Centro, Carazinho, Bom Retiro. E motorista Cícero Simão de Lima, atende a linha Pátio, Terra de Barros, Zacarias, São Roque, Monjolos, Big Safra, Apai, Santa Terezinha e Santana. A licitação visou, precisamente, a contratação da capacidade complementar e excedente, que o município não possui condições de atender com seus recursos atuais. Agir de modo contrário, deixando de licitar as linhas necessárias, seria prevaricar e abandonar estudantes ao longo do caminho, o que esta gestão jamais fará. Do fornecimento de cópia integral do processo administrativo. Em nome da máxima transparência e para que não reste qualquer dúvida sobre a retidão e legalidade do processo, encaminhamos anexa a este ofício cópia integral do processo administrativo número 53/2025. A autentificação dos documentos é dispensada, conforme faculta a Lei Federal 13.726 do ano de 2018, em razão da fé pública de que gozam atos e documentos emanados desta administração. Da plena possibilidade de participação de empresas recém-constituídas em certames licitatórios. De outro giro, em que pese o ofício não tenha mencionado tal fato, cais e pare sobre o certame a insinuação de que a empresa vencedora, por ser de constituição recente, não poderia ter participado da licitação, cumpre rechaçar de plano tal argumento por ser manifestamente ilegal. O ordenamento jurídico pátrio, em especial o arcabouço normativo das licitações públicas, prestigia o princípio da ampla competitividade, sendo vedado ao gestor criar restrições que frustrem o caráter isonômico da disputa. A exigência de um tempo mínimo de existência ou a proibição de participação de empresas recém-criadas é uma prática ilegal, por criar uma odiosa reserva de mercado. Os requisitos para a participação em certame são aqueles previstos em lei e exaustivamente descritos no instrumento convocatório. Tanto é assim que a própria Lei nº 14.133 do ano de 2021, ao tratar da qualificação econômico-financeira, prevê expressamente que a empresa recém-criada poderá substituir a exigência de balanço patrimonial pelo seu balanço de abertura, demonstrando a inequívoca intenção do legislador de incluí-la na disputa. Vejamos. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. No mesmo sentido, existe o parecer número 13 do ano de 2004 da Câmara Técnica do Conselho Federal de Contabilidade, que trata da análise de índices de empresas novas quando o passivo circulante é igual a zero. O parecer informa o seguinte: portanto, todas as medidas de avaliação a serem aplicadas na empresa sob consulta devem levar em consideração este fato, ou seja, como não existe passivo circulante, o ativo circulante está totalmente disponível, descomprometido para qualquer uso em que a empresa queira dele fazer. Nestas situações, as medidas de liquidez ou solvência utilizam o fator 1 como divisor na fórmula de apuração dos índices, demonstrando, por conseguinte, a disponibilidade total do ativo circulante, conforme já dissemos anteriormente. Aliás, se considerarmos o passivo zero, também ficará comprovado que,
Na ausência de obrigações, os ativos possuem disponibilidade infinita, limitada, é claro, ao montante do seu ativo. Neste cenário, está rechaçado qualquer impedimento legal da empresa em participar e ser vencedora da licitação apenas por ter sido criado recentemente. No presente caso, a empresa BL Tour Limitada, no momento da fase de habilitação, encontrava-se plenamente constituída e regular, tendo cumprido todas as exigências editalícias. Nessa esteira, conforme já exaustivamente demonstrado, o próprio edital não exigiu atestados de capacidade técnica, o que reforça a legalidade e a coerência do procedimento ao permitir a competição de novas empresas no mercado. Questionar a participação da licitante por este motivo é, portanto, mais uma tentativa fútil de criar um requisito inexistente e macular um processo conduzido com a mais absoluta lisura e em conformidade com os princípios da legalidade, da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa para a administração. Do total descabimento e da improcedência do requerimento de instauração de comissão de inquérito. De início, cumpre registrar que esta administração responde ao pleito de instauração de uma comissão especial de inquérito. A terminologia está correta, pois se alinha à Lei Orgânica Municipal, norma de maior hierarquia. Contudo, denota-se uma notória inconsistência com o regimento interno desta Casa, que, em seu artigo 77, prevê a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nota-se que o próprio regimento interno que estabelece os critérios para a validade do ato. O referido artigo 77 é taxativo ao exigir que a comissão se destine à apuração de fato determinado e por prazo certo. O parágrafo 1º, no mesmo artigo, define fato determinado como um acontecimento de interesse para a vida pública, que estiver devidamente caracterizado no requerimento. E o parágrafo 2º condiciona o recebimento do pedido ao atendimento dos requisitos legais e regimentais. Nesse passo, o requerimento em análise falha em seu requisito mais basilar. Ao se pautarem alegações frágeis e documentalmente refutadas, o pleito carece de um fato determinado legítimo. Conforme exaustivamente demonstrado nesta manifestação, as supostas irregularidades que motivam o pedido ou são factualmente inexistentes ou decorrem da correta aplicação de lei ou se resumem a erros materiais irrelevantes. Não há, portanto, um acontecimento devidamente caracterizado que justifique a mobilização de uma comissão de inquérito. Desta forma, o requerimento mostra-se duplamente falho. Surge em um contexto de inconsistência normativa interna da própria Câmara e, mais gravemente, descumpre o requisito substantivo da existência de fato determinado, exigido tanto pela lei orgânica quanto pelo próprio regimento interno que o proponente deveria observar. A sua rejeição, portanto, é medida que se impõe. Requerimentos finais. Diante do exposto, onde cada ponto foi categoricamente refutado, com base em provas documentais e na legislação aplicável, esta administração repele veementemente as insinuações de fraude, direcionamento ou desperdício de recursos. Desta forma, requer-se a Vossa Excelência e os demais membros desta Casa Legislativa a o recebimento e a juntada da presente manifestação e dos documentos anexos ao requerimento, e b, que o plenário desta Casa de Leis, em respeito à verdade dos fatos e à legalidade, declare a improcedência do requerimento de instauração de comissão especial de inquérito por manifesta e incontroversa ausência de seu pressuposto legal, qual seja o fato determinado. Certos de que a verdade e a razão prevalecerão,
Colocamos à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos e renovamos os votos da mais elevada estima e consideração. Atenciosamente, Irineu Inácio Zacarias, Prefeito Municipal. Obrigado, secretária Cristiane Frates. A gente vai, como foi hoje cedo, na sessão passada, foi oficiado o Prefeito Municipal, e onde se fez presente o advogado, o pessoal da licitação, fizeram uma conversa com todos os vereadores e também mandaram essa questão aí que a Cristiane acabou de ler, aí a resposta ao requerimento que a gente fez o recebimento hoje. Como também, com concordância de todos os nobres vereadores, na reunião da parte da manhã, a gente vai oficiar, se assim os senhores concordar, que vem uma pessoa ainda na segunda-feira, porque o assunto assim requer, com seriedade, para que a gente tome as devidas providências, não podemos ser infantil e atropelar as coisas. Nós temos o regimento interno, temos a lei orgânica, nós temos que seguir o que manda essa Casa de Leis. Então eu sugiro que a gente colocar o que a gente colocou na parte da manhã, que vai ser oficiado, uma pessoa que venha lá do Poder Executivo, na segunda-feira que vem. Aí, a partir da segunda que vem, a gente toma as atitudes necessárias. Então, coloco aí essa questão de oficiar uma pessoa da Prefeitura, para que se faça presente na próxima sessão, explicar não todo esse teor que mandaram, mas sim tópicos e questionamentos dos vereadores. Quem tiver favorável, permaneça como está. Quem for contra, levante-se em pé. Aprovado o ofício para que se envie ao Executivo Municipal. Deixar bem claro, eu acho que as coisas, está aí um ofício vindo por parte do nobre vereador, mas todo mundo, até por parte do vereador que fez a denúncia, a gente tem que ter cuidado para que não seja cometida injustiça ou precipitação. Então, pode ser, então, como foi aprovado para segunda-feira, oficiamos essa pessoa que vem aqui e faça a explicação. Aí, após isso, a gente vai ver o que pode ser fazer posteriormente. Ok? É isso? Tem um requerimento verbal do nobre vereador Jandir. Por favor, nobre vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. A vereadora, meu irmão que se faz aqui presente, o ex-prefeito Gilberto, Jair, ex-vereador, agora fugiu o nome, o Leonir, a todos que estão nos assistindo. Presidente, eu queria que a nossa secretária, Cristiane Frates, entrasse em contato com alguém do DR, mandasse um ofício, alguma coisa que fosse a necessidade de alguém que se fizesse presente nessa casa para explicar o domínio dessa faixa aí que estamos questionando aí, que nós não sabemos bem certo, se é de 25 metros ou é 35 metros de cada lado. Na parte do DENIT a gente sabe que é 12 e era mais 15, né? Daí nós fizemos essa lei aí que reduziu para 12,5 mais 5, né? Então ali da parte do DR nós não temos como saber da lei bem certo como funciona. Se tivesse como a gente contratar alguém, né? E chamar para esta casa para prestar esclarecimento, ou provavelmente a gente podia tomar alguma providência de acordo com a lei permite, né? Para reduzir essa faixa, porque daí não existe como. Seria isso, presidente do Palavra. Eu quero colocar em discussão aí o requerimento verbal do nobre vereador Jandir Machado. Eu quero fazer uma colocação, até a secretária, por favor, faz daí o ofício, que a gente vai colocar em votação, provavelmente vai ser aprovado. E se for, é o doutor Fernando que coordena essa parte do DR, da PR 160, que é essa que liga aqui, antes era pela 153 até a 476, hoje não, hoje ela pega para o lado do cemitério e sai na rondinha, uma PR 160. E eu quero fazer questão de levar pessoalmente para pessoa responsável lá no DR, que daí a gente convida ele para a sessão, eu acho que é de suma importância. Está em discussão, se alguém quiser colocar alguma coisa, coloco mesmo em votação. Que for favorável, permaneça como está, que for contra, levante-se em pé. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores, na presente sessão. Agora vamos passar, não temos ninguém inscrito no grande expediente. Começamos aí com a palavra livre com o nobre vereador Celso Kaminski. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, demais nobres colegas edis, servidores, colaboradores, pessoas que nos assistem através das páginas do YouTube e do Facebook e aos que se encontram presentes. Agradecer a presença do ex-prefeito, senhor Antônio Gilberto Gruba, do Joacir, do Jair, também do ex-vereador Leonir e do Edvar, o popular Ninho. Começo fazendo uma breve reflexão sobre o momento que o nosso município atravessa. Como todos sabem, exerço a função de líder do governo nessa casa e entendo que essa responsabilidade não significa apenas defender projetos ou encaminhamentos vindos do Executivo, mas, sobretudo, traduzir para a população os rumos que a administração pública municipal tem seguido. Nós sabemos que governar um município pequeno, com pouco mais de 7 mil habitantes, não é tarefa simples. O orçamento é limitado, as demandas são muitas, e a comunidade, com toda a razão, cobra respostas rápidas. Mas, olhando para os últimos meses, é inegável que passos importantes vêm sendo dados na infraestrutura. Vimos avanços concretos, manutenção das estradas rurais, obras nas vias urbanas, claro, que em certos momentos trazem alguns inconvenientes, mas que serão de grande valia no futuro. Esses investimentos têm impacto direto na vida do agricultor, do trabalhador, do estudante que precisa se deslocar diariamente. Na educação, também houve sinais claros de prioridade, contratação de mais profissionais, investimentos em creches e escolas, e um olhar atento para que o futuro das nossas crianças seja melhor. Não há progresso sem educação de qualidade. E aqui reconhecemos que esse tem sido um compromisso levado a sério. Basta olhar a atenção que está sendo dada para, finalmente, pôr em funcionamento a creche do Alto Paraíso. E aqui, quero fazer um adendo da minha fala, para parabenizar a aluna Adriane Duna, do Colégio Estadual Nosso Senhor Pedro Brusco, pela sua qualificação, classificação para a fase estadual do concurso Agrinho 2025, na categoria Programação. É, sem dúvidas, um exemplo que orgulha a todos nós. Parabéns e que tenha muita sorte e sucesso no futuro. Outro ponto, a saúde. Área sempre tão sensível. Sabemos das dificuldades, mas é justo reconhecer que, mesmo com limitações, houve reforços para ampliar entendimentos, garantir transportes de pacientes e melhorar a estrutura dos serviços básicos. Saúde é o cuidado com a vida, e isso precisa sempre ser colocado no centro das políticas públicas. Quero ressaltar, nobres colegas edis, que não se trata de propaganda ou de enfrentar a realidade. Há desafios, há cobranças, há situações que exigem mais agilidade. Mas é justamente aí que está a importância de reconhecermos o que já foi feito e, sobretudo, de olharmos para frente, rumo ao progresso sustentável. Olhando para frente, posso afirmar que a expectativa para os próximos meses é muito positiva. Então, previstos investimentos em obras que vão transformar o município, trazendo qualidade de vida e desenvolvimento, obras que mexem na autoestima da população, que geram emprego, que movimentam a economia local. Sei que cada vereador aqui tem sua visão, suas críticas, suas contribuições, e isso é saudável. Isso é democracia. Mas, acima de diferenças políticas, precisamos manter o olhar voltado para aquilo que nos une, o compromisso com o povo frontinense.
Espero que esse compromisso seja suficiente para que possamos, inclusive, aprender com o nosso passado recente. Basta assistir a sessões gravadas e lá todos poderão ver 4 anos de muitas brigas, disputas mesquinhas e ataques covardes, sem contar o assassinato de reputações que se tentava fazer. Mas, no fim das contas, quem seguiu por este caminho foi deixado de lado nas urnas. Lembrando sempre, o povo vê, o povo cobra, e é sabedor daqueles que buscam fazer o bem a ele. Finalizo reafirmando que este é um tempo de esperanças, não esperança ingênua, mas esperança baseada em fatos, em obras, em andamento, em recursos assegurados, em compromissos firmados. É tempo de plantar, regar e colher juntos, que essa casa siga vigilante, cobrando, fiscalizando, mas também apoiando o que é bom para o nosso povo. Pois, no fim das contas, não é o governo, não é a Câmara, não é um grupo político que sai ganhando. Quem ganha é a comunidade frontinense, no qual temos deveres e obrigação de fazermos o melhor, não só para si, mas para todos. Termino com a seguinte frase: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Dito isto, dou por encerrado, agradeço e restituo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Celso Camins. Por favor, nobre vereador Vinícius Zacarias. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, pessoal que nos acompanham pelas redes sociais e o pessoal presente aqui nessa casa. Então, hoje eu gostaria de usar a minha palavra. Eu vou até ler um texto que eu escrevi hoje aí, para esclarecer uma situação que vem gerando dúvidas aqui na nossa cidade, em especial sobre o nosso PAB, Banco do Brasil. Ocorre que existe uma possibilidade de fechamento do posto de autoatendimento, o que preocupa bastante a nossa população, já que o mesmo, sendo pequeno, cumpre um papel fundamental, pois ele evita que nossos moradores se desloquem a Malé. Gostaria de deixar claro que nenhum de nós vereadores e nem o prefeito tem interesse em que o PAB seja fechado. Pelo contrário, estamos lutando pela permanência do PAB. Hoje mesmo, todos nós vereadores assinamos um ofício a ser encaminhado ao superintendente do banco, juntamente para reforçar a importância desse posto e pedir para que ele continue funcionando em nossa cidade. Portanto, gostaria de esclarecer para toda a população que essa não é uma decisão de nós vereadores e nem do prefeito. Trata-se de uma decisão interna do banco, mas nós, representantes do povo, estamos fazendo nossa parte, buscando o interesse da população e lutar para que o PAB permaneça ativo. Agora é torcer para que esse ofício seja bem recebido e seja analisado com carinho e que possamos em breve ter boas notícias sobre a continuidade desse serviço essencial em nosso município. Então, só para esclarecer que não é decisão, se o caso o PAB feche, nem dos vereadores e nem do prefeito. É uma decisão do próprio banco, mas espero que isso não venha a acontecer. O que eu tinha para falar sobre isso, presidente, uma boa noite e devolvo a palavra. Obrigado, nobre vereador Vinícius. Por favor, nobre vereadora Bia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, equipe da casa, meu amigo Gilberto, Jair, o irmão do Jandir, meu amigo Leonir, Ninho, sejam bem-vindos. Hoje foi um dia bem intenso. Hoje de manhã tivemos uma reunião bastante debatida. À tarde eu visitei algumas secretarias, como eu sempre faço, mas minha tarde teve um desfecho um pouco desagradável. E então hoje eu estou um pouquinho de cabeça quente,
né? E entre falar um monte e ofender as pessoas, então hoje eu vou preferir me preservar, ficar em silêncio. E para finalizar essa minha brevíssima fala, eu tenho uma frase. Em momentos de conflito, o silêncio pode ser a melhor forma de preservar a paz. Portanto, desejo a todos uma ótima semana. Devolvo a palavra. Obrigado, nobre vereadora Bia. Só, presidente, só me dá só uma parte, eu esqueci de externar meus sentimentos à família Kovalik pelo falecimento do senhor Júlio Kovalik, aos 74 anos, ocorrido hoje, da Ilha Descanso Eterno, luz perpétua culmina. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Celso, pela lembrança. Por favor, nobre vereador Jair Bertucci. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos novamente, os que fazem presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Só queria reafirmar meu papel como vereador. Fiscalizar os atos do Poder Executivo em nome da população que me elegeu. Portanto, essa é a prerrogativa constitucional dos vereadores, a qual também de intimidação ou desqualificação ou sugestões que meu trabalho seria temerário ou sem fundamento, configura uma afronta aos meus princípios democráticos e à transparência na gestão pública. Não vou me intimidar. Seria isso, senhor presidente. Ele devolve a palavra. Obrigado, nobre vereador Jair Bertucci. Por favor, nobre vereador Deck. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, a vereadora, a quem nos assiste de suas casas e aos que nos fazem, aos que nos dão a honra da visita aqui nessa Casa de Leis. Então, ressaltando um pouco mais sobre hoje de manhã, não vou entrar no mérito dos requerimentos, porém foi uma reunião extensa, tivemos desde as 9 até o meio-dia e tratamos alguns assuntos, principalmente sobre essa licitação que está dando esse bolor aqui, como falamos aí fora. Se caso precisarmos aí de licitações, principalmente para transporte escolar, e nos próximos anos aí, do nosso mandato, teremos que rever alguns itens que foram discutidos hoje de manhã sobre não só o estado que o ônibus está, mas quantos anos de uso tem, e mais inúmeras coisas que foram ressaltadas e foram discutidas hoje de manhã na nossa reunião, que foi bem proveitosa, tanto com nós vereadores aqui, com o jurídico aqui da Câmara e também com o povo lá de cima. Então, às vezes, é muito melhor uma discussão boa assim, internamente, que nos livra de muitas situações como nós estamos passando aqui, que até certo ponto é constrangedora para nós. Recebemos agora há pouco aqui um convite. Mais uma coisa. Os ônibus, principalmente, precisam estar em bom estado, porque esses dias atrás, aí, indo para o trabalho, nós assistimos uma cena onde um caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária e deu de frente com o ônibus do Clavir Katiorowski. Ele foi muito ágil, e o ônibus dele com toda certeza estava em hora. Com a mecânica em dia, ele conseguiu, em uma freada brusca e um desvio, evitar um acidente que seria muito, muito grave. Inclusive, acabou colidindo com a lateral do ônibus e com a caminhonetinha ali do soloboard que estava atrás, estragou bastante. Então, o estado em que os ônibus se encontram para nós colocar os nossos filhos dentro para vir para a escola tem que ser muito bem visto por um fiscal, que acredito que devia ter um fiscal, né? E tem, né? E tem um fiscal que vê o estado dos ônibus que ganharam a licitação. Um pouco antes da nossa sessão, recebemos um convite aqui da APAI, que vamos ter a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu estive lendo o texto aqui e vou ler para vocês, que é um texto muito interessante. Deficiência não define, oportunidade transforma, inclua a nossa voz. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma iniciativa que acontece anualmente para promover a conscientização, a inclusão e o respeito às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Em 2025, o tema escolhido foi
Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua a nossa voz. Reforça a importância de enxergar além da deficiência e valorizar a capacidade e potencialidade de cada pessoa. Este momento serve para destacar que a deficiência não limita o que uma pessoa pode alcançar, mas que o acesso à oportunidade adequada é fundamental para que ela possa se desenvolver, participar da sociedade e exercer seus direitos plenamente. Garantir o direito à educação, ao trabalho, à cultura, ao lazer e à participação social é essencial para construir uma sociedade mais justa, acessível e inclusiva. Além disso, é importante ouvir e incluir a voz das pessoas com deficiências em todas as decisões que as envolvam, para que possam expressar suas necessidades, desejos e contribuir ativamente. Convidamos toda a comunidade a se unir nessa causa, promovendo atitudes que favoreçam a inclusão e o respeito, contribuindo para um mundo onde todos tenham espaço para crescer, aprender e transformar suas vidas. Aí o convite é para a carreata, agora dia 21 de agosto, a partir das 9 da manhã, ali no pátio do Alto Posto Brasil, ali em frente ao supermercado Banhu, que vai ser a concentração. Pais, educadores, familiares, comunidade em geral, iremos nos reunir para mostrar a nossa força contra a AD 7796, que transmite no STF. É uma ameaça ao direito do ensino ofertado pelas escolas especializadas no Paraná. Queremos direito de escolha, direito às diferenças e à dignidade dos nossos alunos. Então, a toda a população frontinense que pudesse fazer presente, dia 21 de agosto, a partir das 9, a concentração ali na frente do Posto Brasil, teremos uma carreata aí em prol da APAI. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Devolvo a palavra. Obrigado, nobre vereador Deck. Por favor, nobre vereador Jandir Machado. Obrigado, presidente. Queria fazer um comentário a respeito do que a vereadora Bia falou, né? Hoje tivemos um dia bem cheio, onde que também procurei a mesma pessoa que ela conversou, também conversei sobre outro assunto. Parece que não tem como a gente conversar, tipo, não aceita o que a gente fala. Mas não fui falar para o mal, fui para falar para ajudar o município, mas não vou desistir, vou continuar insistindo, talvez um dia mude de ideia essa pessoa, né? Queria agradecer ao vereador Celso, hein, pelas palavras que falou do mandato passado aí, falou tudo o que tinha que falar, né, a respeito dos antigos vereadores. Que bom que não se fazem aqui presente. Também queria falar que na semana passada eu estava passando em frente à antiga rodoviária, né? E um munícipe me chamou para verificar a situação que se encontra o parquinho ali, que foi instalado ali. Daí eu fui ver ali, vi as partes que tem que terminar ali, daí fui nos demais parquinhos, né? Entrei em contato com a primeira-dama, onde que me retornou imediatamente. Hoje conversamos de novo, onde que vai ser feita a troca das correntes, de uns balanços, que é bem fraquinho, que já arrebentou, né? Essa semana já vai ser feita a manutenção ali, a substituição das correntes. Então, agradeço a Sandra, né, por me atender. E também fui ver o parquinho lá no centro, ali perto do campo, tem umas partes ali que teria que trocar. É fácil, é só encomendar. Acho que essas partes estão quebradas. Acho que tem uns 2, 3 brinquedos ali que quebrou. Eles colocaram uns pedaços de tábua, alguma coisa assim, para as crianças não se machucar. Então eu queria fazer esse pedido ao executivo aí, que se fosse possível providenciar essa troca dessas partes dos brinquedos antes que aconteça alguma coisa com alguma criança. Se é isso, presidente, deu a palavra. Obrigado, nobre vereador Jandir. Por favor, nobre vereador César Choinaski. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, os demais aí da casa e quem nos acompanha. É sobre uma reclamação da comunidade do Boretim. Então, me cobrando uma questão aí do bueiro, aí na frente do Paulinho, que faz tempo que foi pedido e não foi feito. Então, eu tive uma conversa aí com o Laércio, consultor de obras, me garantiu que essa semana vai ser feito esse serviço aí.
o outro bueiro ali na frente do Serginho Elétrica, ali eu estive junto com o prefeito, onde também me garantiu que vai ser feito. A questão aí da nossa estrada, da Antabrada, né, que liga aí ao Sinal 9, acho que quem passou aí nesses dias viu a diferença que ficou, né? Ficou um estradão, né, muito boa, tentado parabéns ao setor de obras, ao prefeito. Eu acho que todas as nossas estradas deviam estar assim, né, largada, ampliada, pavimentada, né? Eu acho que é um direito aí dos nossos usuários aí, né? Então, o que eu tinha para isso seria isso, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, nobre vereador César. Nessa linha de raciocínio, César, a gente tem que, também conversei com o prefeito, o Jandir também pediu a mesma coisa, onde a estrada aí do Jacir, aí, o Neco Picheves também pediu que seja enlargada essa estrada também, que está bem estreita. Eles vão fazer na parte do verão, que foi garantido para nós, né, Jandir? O prefeito garantiu que vão enlargar após o inverno, para não mexer com a estrada agora nessa época de inverno. Esqueci. Desculpa aí, nobre vereador Toninho Perimida, que eu comecei pelo Celso e achei que o senhor já tinha falado. Desculpa, perdão aí. Não, por favor, pega a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a vereadora, os que se fazem presente nessa sessão do dia de hoje, né? O ex-vereador Leonir, o Jair Machado, o Ninho, e ex-prefeito Antônio Gilberto Gruba, obrigado pela presença, foi muito bom ter a presença de vocês. Seria melhor que mais gente viesse a participar, né? Segundo nós, hoje de manhã já teve os comentários dos nobres vereadores, tivemos de manhã vários assuntos tratados, né, respeitando ao nosso município, né, mas faz parte, nós respondemos por essa Casa de Lei, né, mas estamos aí novamente. Quero manifestar meu sentimento à família do seu Júlio Covale, foi meu amigo da minha família também, né, então meu sentimento à família do seu Júlio Covale. Também hoje eu quero reforçar o convite que nós recebemos do presidente, né, da nossa comunidade de Vera-Guarani, Antônio Gilberto Gruba, né, em relação à festa do dia 7, né, e nessa festa ela vai ter um ato religioso, né, para nós do rito católico. É muito importante que ele envolve as duas dioceses, né? Então, reforço o convite a todos, né? Por ser é meio raro, né, acontecer isso, né? E o bispo escolheu a nossa comunidade da paróquia Natividade Nossa Senhora de Vera-Guarani. Então, eu reforço o convite a todos, né? Juntamente com o presidente. Também quero agradecer o prefeito Irineu por ter atendido um pedido meu, juntamente com a diretoria da paróquia Natividade Nossa Senhora, para que ele transferisse o desfile do dia 7, né, em razão da nossa festa e desse ato religioso que está sendo em Vera-Guarani. Agradeço ao prefeito em meu nome e em nome da comunidade de Vera-Guarani. Agradeço a todos, devolvo a palavra, boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador Toninho, mais uma vez, me perdoa, tá? Desculpa aí a falha. Como eu estava falando, a questão da estrada, fazendo um verão, né? Aí a questão do Banco do Brasil, onde o vereador Vinícius comentou, na época, o vereador Leonir, ex-vereador, estava com a gente, juntamente com o Irineu, onde a gente trouxe esse posto avançado, que era o PAB, né? E a proposta foi, na época, que se transferisse as contas de São Mateus do Sul, que a gente tinha em Frontin, e de União de Vitória, para um dia se transformar em agência. E, vendo que isso não sucedeu, como o Banco do Brasil teve 60% de lucro a menos, né, do que os outros anos, eles estão cortando despesa. Mas, como o vereador Vinícius já falou, o prefeito encabeçou um ofício, a diretoria do Banco do Brasil, e nós 9 vereadores assinamos, mas temos que deixar bem claro que vai ser difícil nós segurar o PAB aqui em Frontin, certo? Porque é uma questão de receita e o Banco do Brasil está querendo cortar a despesa, tá? Então,
é um ano de recessão, então é bem complicado. Também quero agradecer a todos que participaram da nossa tarde festiva lá em São Roque, ontem, deu muito bacana. Parabenizar a diretoria aí pela bela festa que fizeram aí. E também a gente, da questão da licitação, a gente cria, assim, um discurso bem leve, que a gente tem que tentar entender a situação. A gente não pode pisar no acelerador, é hora de pisar no freio, eu acho que é hora, mas deixar bem claro para a população. Como entrou aí o pedido do recebimento do requerimento, todos os vereadores votaram a favor. Nenhum vereador aqui está pensando em acocar ou passar pano quente na questão. E com a certeza que o prefeito municipal tem na sua equipe que está tudo certo. Então, foi aprovado. Então, para deixar que aqui, na Casa de Leis, está tudo certo com os nobres vereadores, não está tendo rusga, discussão simplesmente a nível de município, não estamos discutindo coisas pessoais, esse é que é o mais importante. E a gente vê que as coisas vão fluir. Cada um está fazendo a sua parte, de um jeito ou do outro. O que nós temos que manter aqui se chama harmonia, humildade e harmonia, que assim o município vai para frente. A gente conversou, várias pessoas, até hoje nós fomos cabia no cartório, e o senhor lá do cartório colocou a seguinte frase para nós: o que as coisas aí não vão nos municípios, em todos os municípios? Porque as pessoas começam e não terminam e param. E aquele que começou, às vezes, se muda, ou às vezes falece, e as coisas não acontecem. Fica para outra pessoa que não entende nada e tem que começar tudo de novo. Então, o pedido que eu faço ao nobre prefeito, aos nobres vereadores, que tudo que nós começar, vamos tentar terminar, certo? Procurar, buscar, terminar ou deixar bem andado, porque as pessoas terminem, certo? Porque nós temos obras aqui, nós sabemos que aí onde é a Oi, tem um ginásio de esporte enterrado, lá em São Roque, o Leonir lembra, foi construído, começaram a construir o ginásio de esporte, está lá a ferragem. A gente vê tantas coisas que foi deixado de lado, e às vezes o município precisa andar, nós precisamos andar. Não somos caranguejo para andar para trás, temos que andar para frente. Então é isso que a gente está com esse intuito, juntamente, não só nós, mas a comunidade espera isso da Câmara Municipal. O pessoal que nos assiste nas redes sociais, nas pessoas que estão aqui, eu acho que é de suma importância que nos cobre, tem que nos cobrar. Mas assim, cobrar coisas que tenham veracidade, que a gente possa tentar, ajudar. E é o que a gente está fazendo nessa Casa de Leis, certo? Queremos agradecer também aí pelo convite aí do ex-prefeito Gilberto para a festa na atividade Nossa Senhora, porque na verdade assim, eu tenho uma questão bem peculiar. Eu sou católico, acredito em Nossa Senhora, veemente, porque o testemunho mais forte que nós temos, eu e minha esposa, com tudo que nós passamos, se não fosse Nossa Senhora, nós estávamos em médico, nós estávamos aí tratando de depressão, e quem alimenta a gente por dentro mesmo, alimenta o coração, a cabeça, cada dia no levantar, é Nossa Senhora. Então é muito importante a gente crer em Nossa Senhora, porque se existe Deus, Jesus Cristo, é porque tem a mãe dele, a Nossa Senhora. Então queremos agradecer e convidar que todos se façam um presente aí na procissão, na romaria, no dia 7 de setembro. E se Deus quiser, estaremos lá. Então, dito isso, quero agradecer aí ao ex-prefeito Gilberto, o Jacir, o Jair, parceiro de vereança, o Leonir, seja bem-vindo. Meu amigo de gritar leilão nas festas, ele me ajuda, somos uma dupla, né? E o Ninho, né, que tentou levar um bolo ontem lá em São Roque, mas acabou levando o bolo, não o bolo, né? Não deu certo. E a todos os nossos funcionários, a Cris, a Nádia, Juliano, Dr. Fábio, Dr. Claudemir e Dr. Marcos. Falando isso, quero desejar uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe e declaro encerrada a presente sessão. Fique com Deus.